Bom dia, meninas. Estamos aqui para mais uma videoaula, né, da nossa disciplina Patologia dos Pés 3. Por essa vez nós estamos aí encerrando, né, mais uma disciplina. A aula de hoje vai ser nosso último assunto da disciplina, né, de Patologia 3. Mas antes de começarmos, né, inicialmente aí com a nossa videoaula, eu postei no grupo, não sei se vocês olharam, mas eu vou estar relembrando no nosso encontro de segunda-feira, eu vou relembrar para vocês. Eu postei na aula, lá no vídeo, no grupo, uma revisão antes da prova, só que aí ninguém me respondeu se vai querer ou se não, né? Essa revisão ela ficou prevista para o dia 27, no caso seria um domingo, né? Um domingo. Esse domingo poderia ser tanto pela manhã como pela tarde. Aí assim, como muitas, né, estão em casa e tal, possa ser que não queira, eu pensei também, a gente tem aí uma segunda alternativa de fazer uma revisãozinha rápida antes da prova, ou seja, antes de vocês abrirem a prova, né? Porque como vocês têm um tempo para executar a prova, tem um tempo para abrir, para fechar, aí eu pensei assim, né? Então, elas poderiam estar abrindo a prova depois de estarem ouvindo aí essa revisão, né? Essa revisão também poderia ser no próprio dia, né, da prova, dia 28. Aí, assim, a prova está programada para esse dia, né, dia 28. Eu vou colocar depois, né, alguns assuntos que vai cair, né? Na verdade, vai cair todos os assuntos. Mas aí dentro da revisão eu iria fazer algumas abordagens, né, de alguns pontos que iria cair na prova, na avaliação. E assim, seria uma revisão rápida, não ia ser demorada, né? No máximo ali uns 30 minutos, né? Só para a gente colocar aí alguns pontos, né? Para relembrar, na verdade, alguns pontos que vocês já viram, né? Já estudaram. Mas aí eu vou aguardar, né? Que vocês vejam que vai ficar melhor para vocês. Se é fazer a revisão no dia 27, que cai no domingo, ou se é fazer a revisão no dia 28, né, que é propriamente dito o dia da avaliação. Aí vai depender de vocês aí, da disponibilidade de vocês, né, como é que vocês acham melhor. Para mim não tem problema, tá? Aí eu só vou aguardar aí a resposta de vocês, tá bom? Nosso encontro, né, tá sendo toda segunda-feira, onde a gente acaba discutindo alguns assuntos, né, tirando dúvidas. Isso é muito bom, muito proveitoso, porque sempre eu coloco coisas diferentes, né? E todos os casos que eu coloco para vocês são casos que eu atendo. Então eu acho interessante colocar para vocês esses casos, porque vocês já começam a ter uma vivência com os problemas, né? Com as patologias. Né? Sai daquela coisa só do papel, né? De estar lendo aqui, de estar estudando, de estar realizando prova, e passa para os casos reais, né? Do que realmente acontece. Por isso que eu gosto aí de estar colocando os casos, mandando fotos, né? Para que vocês possam, assim, estar tendo essa vivência com os casos. Só prestem atenção à questão das datas, né? Das atividades, porque assim, a gente tem um prazo para encerrar a disciplina. Então, depois que encerra a disciplina, quem estiver me mandando coisas, atividades, vai ficar com o percentual de nota bem lá embaixo, né? Então, assim, quanto mais demora para entregar as atividades, consequentemente, mais vai demorar para eu dar o retorno e mais vai demorar também para me poder dar um feedback, né? Ou fazer o fechamento da caderneta, né? Que é a caderneta de nota de vocês. Então, tente aí ao máximo, né, possível, manter em dia, né, essa questão aí das atividades, né, não sair muito fora aí
dos prazos, né, de entrega da atividade, para que a gente possa aí ter um retorno, né, para que a gente possa conseguir fazer os fechamentos nas datas, né, certas, conseguir fazer esses fechamentos, certo? Eu passei uma atividade para vocês, muitas ainda ficou de me entregar, não foi? Não, ainda não entregou ainda, que foi de onicoatrofia, né? Que é quando a lâmina ela atrofia. E a onicoatrofia ela se dá por diversos problemas, né? Problemas de saúde, traumas, né? E lá no caso que eu dei para que vocês avaliassem e colocassem lá a resposta da atividade, essa paciente especial tem a onicoatrofia no segundo e terceiro metatarso, né? E aí, o que que acontece? O que foi colocado para vocês foram algumas perguntas, né? Se vocês já viram pessoas que têm a onicoatrofia, né? Se vocês já tinham vivenciado pessoas que têm a onicoatrofia, porque às vezes tem gente que vê, mas não sabe identificar, né? E aí agora vocês já tiveram aí, né, a vivência com a patologia. Então, se chegar algum caso para vocês, né, para que vocês possam, assim, ver ou né, analisar, então vocês já têm aí mais ou menos uma noção, né, quando vocês verem pegar um caso desse aí, parecido, tá? E aí, como falamos até na nossa discussão, né, nós tivemos a discussão de segunda-feira, e nós falamos que o quadro de onicoatrofia é um caso, um quadro irreversível, né? Ou seja, aquela lâmina ela não vai nascer mais, né? Ela não vai nascer mais, ou seja, não tem chance aí, não adianta a gente fazer promessas para o cliente que vai nascer uma lâmina, que vai crescer com o tempo, que essa lâmina vai ficar boa, porque não vai, né? Essa lâmina ela não vai crescer mais. Então não adianta, a gente tem que ser realistas, né? E vimos também na abordagem que fizemos segunda-feira que se essa onicoatrofia não tiver o mínimo de unha possível, né, para que se possa fazer uma reconstrução com gel, não adianta, né? A gente até conversou com algumas, né, das meninas aí que trabalham tudo com gel, ou trabalham, né, com embelezamento de unhas, e as meninas falaram que não gostam de trabalhar com unha em gel, que dá muito trabalho, né? Que é muito trabalhoso, que é muito chato, enfim. Foi isso que as meninas relataram aí sobre fazer a reconstrução em gel. Então, assim, veio o paciente, né, para o gabinete de vocês com onicoatrofia, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer até onde dá para vocês fazerem, né? Vocês podem ali fazer uma limpeza, né? Ver ali se tem alguma onicopatia, né? A não ser a onicoatrofia, né? Fazer a limpeza das outras lâminas e encaminhar ela para uma pessoa que faça aí essa moldagem em gel, né? Para que ela possa ter aí qualidade de vida, né? Lembrando que, só lembrando, porque nós já conversamos sobre esse assunto, se não tiver o mínimo de unha, o gel não segura, né? Ou seja, o gel ele não segura só no leito, porque tem pessoas que não nascem nada de unha, né? Não tem nada de lâmina, então não adianta. Se a pessoa ela não tiver nada de unha, né? Se ela não tiver, só tiver o leito, não adianta. Então, a gente tem que ser bem realista, a gente tem que realmente falar a verdade para esse cliente, né? Para que ele possa entender se vale a pena ou não fazer aí o alongamento, né, em gel. Mas assim, como eu mostrei lá na foto no grupo, a moça que me relatou que faz alongamento, ela fala que tem sucesso nas que ela coloca, né? Que ela devolve aí a unha, que ela consegue ter sucesso. Tanto na lâmina da mão como na do pé também, ela faz o alongamento. Aí é assim, vocês não são obrigadas a trabalhar, né, com gel e com alongamento.
Mas a partir do momento que vocês entendem o que é a patologia e que a pessoa ela pode ter uma qualidade de vida, a pessoa pode ter a lâmina, então vocês podem caminhar, né, para um profissional que vai ajudar, né, esse cliente, né, com a reconstrução dessa lâmina, tá certo? Então foi o caso que nós estudamos, vimos no grupo, né, tivemos essa discussãozinha aí na segunda-feira, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade que eu coloquei para que vocês realizassem de patologias, né? Então, antes de entrar propriamente dito aqui no nosso assunto aqui de onicoalgia, nós vamos fazer uma revisãozinha, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a atividade que eu passei para vocês, qual foi o objetivo, né? De ter passado, né, aquela atividade, com qual intuito, né, eu passei e o que eu quis que vocês percebessem aí dentro daquela atividade que eu passei, correto? Então a gente vai falar um pouquinho, né, sobre aquela atividade, né, para que vocês possam aí, né, entender um pouquinho qual foi o objetivo, né, pelo qual eu passei. Deixa eu só pegar. Bem, eu passei a atividade para vocês de alterações ungueais em pacientes portadores de insuficiência renal crônica, né? Em hemodiálise. Então, eu passei aí esse estudo de caso para que vocês analisassem, para que vocês pudessem responder aí as questões. Por que eu passei? Para que vocês possam entender como a doença renal, né, a insuficiência renal crônica, ela pode causar vários problemas, né, no paciente. Ela pode comprometer de forma significativa a vida de um paciente. E assim, às vezes as pessoas elas não dão conta de que ações simples pode alterar, né, essa questão aí de qualidade de vida, né? Então a gente sabe que o problema de insuficiência renal crônica não é só a questão de beber água, mas é todas as outras questões, né? Questão alimentar, né? Questão de predisposição genética, né? Então a gente tem vários aí fatores que podem desencadear esse problema, né, de insuficiência renal crônica. Mas o fato de eu ter colocado este caso em especial foi que eu também pude presenciar, né, ou acompanhar um caso bem parecido aqui, só que não teve um final feliz, né? E depois que a gente fizer essa revisão aqui, eu vou contar um pouquinho para vocês, tá? Eu sempre gosto de contar aqui os casos que tem a ver com nossos assuntos, né? Às vezes tem aluno, a professora está contando o caso. O que eu falo aqui, né, nas gravações, nas aulas gravadas, tem a ver com o nosso conteúdo. E aí eu tenho a oportunidade de vivenciar isso, né? Então, uma vez que eu consigo vivenciar o problema, a causa aqui que aconteceu, aí eu passo para vocês. Porque eu entendo o seguinte, como elas estão estudando exatamente isso aqui agora, então olha aí a oportunidade de eu estar compartilhando com elas aí esse conhecimento. Então, por isso que eu passo para vocês esses casos, porque são casos que eu tô aí vivenciando, né? E esse aí eu tive uma oportunidade de vivenciar. Mas antes de contar para vocês o relato, a gente vai passar para a nossa correção de fato. Meninas, na nossa aula de segunda-feira, que a gente está tendo um encontro, né? Geralmente 10 horas, né? 10 e 15, a gente está sempre tendo um encontro toda segunda-feira. Vocês têm a oportunidade de fazer pergunta, vocês têm a oportunidade de falar o que vocês acham, o que vocês estão, né? Alguma dificuldade, alguma pergunta. A gente sabe que, professora, a gente assiste a aula gravada, mas só a senhora fala, a gente não tem a oportunidade de falar. Tem, gente, tem a oportunidade de falar.
Nós estamos tendo encontros fixos toda segunda-feira. Então, esses encontros é justamente a oportunidade que vocês têm de falar, de perguntar, né? Aí tem pessoas que falam, mas eu não tenho tempo, mas eu... Meninas, se vocês estivessem na aula presencial, vocês não iam ter que parar tudo para estar lá? Então, vamos fazer um esforço, né? Porque se às vezes a gente conta experiência lá que, poxa, vocês vão vivenciar na prática, vocês vão ver na prática, né? Então, é interessante, e eu até tô querendo, eu vou ter um atendimento na segunda-feira, eu até vou ver, né, com a cliente, se ela autoriza, eu fazer uma gravação para me mostrar para vocês ao vivo. Então, assim, é muito bom, é muito interessante, porque mesmo de longe, vocês já começam a ter aquela vivência, né, a ver aqueles casos, poxa, eu vou pegar isso. E aí, quando vocês forem fazer os atendimentos, vocês vão lembrar dessas aulas aqui que a gente está tendo. Poxa, o Grazi falou isso, olha, realmente, olha, isso aqui acontece, né? Os conhecimentos vão vindo na mente de vocês. Quando a gente fala sobre insuficiência renal crônica, né? Que eu achei interessante lá na abrangência, né, daquele estudo de caso. Então, assim, para que eles tivessem um estudo mais amplo, um entendimento mais amplo sobre a doença, eles fizeram uma pesquisa, né? Foram estudantes do curso de dermatologia, né? Eles fizeram uma pesquisa. Por quê? Nos livros didáticos, eles não estavam achando nada, né, que falasse, né, sobre esse tipo de problema de forma ampla, né? Então, aí eles partiram para o quê? Para a pesquisa, né? Vamos pesquisar. É o que eu sempre falo. Em nenhuma área de estudo, principalmente relacionado a cabelo, pele e unha, nós nunca iríamos achar tudo prontinho, tudo bonitinho, tudo, né, da forma que tem que ser. Vai ter momentos que a gente vai precisar sondar, vai ter momentos que a gente vai precisar pesquisar e vai ter momentos que a gente vai ter que acompanhar pessoas durante um tempo. Para que isso, Grazi? Para a gente ver no decorrer do tempo como aquela doença ali tem afetado aquela pessoa, como aquela doença tem afetado a qualidade de vida daquela pessoa e como aquela doença ali tem ocasionado patologias na unha daquela pessoa. Então, lembre-se sempre que a área da saúde é pesquisa constante. Gente, eu estou em casa, às vezes eu atendo uma pessoa, um paciente, uma cliente, e eu não sei ali a resposta para aquele problema. Às vezes aparece com uma mancha, às vezes aparece com alguma coisa. Igual essa semana eu vou postar para vocês, né, que a gente está dentro de onicoalgia, eu vou postar para vocês lá uma foto, vocês vão ver da atividade de vocês e vocês vão ver. Aquela foto que eu vou postar vai ser o que eu peguei lá no gabinete de podologia. Então eu quero que vocês tenham essa vivência. Poxa, e se vier para mim um paciente desse? O que eu vou fazer? Como é que eu vou atender? Né? Então por isso que eu estou colocando esses casos. Gente, insuficiência renal crônica é um dos problemas, vamos colocar aí, crescente no Brasil, né? Então a gente tem uma população, primeiro, sedentária, segundo, obesa, né? E terceiro, acima do peso e de todas as taxas, né? Glicemia, colesterol, triglicérides, pressão arterial. Então, juntando tudo é uma bomba relógio, né? Então, às vezes a gente está com um paciente desse aqui, ó, com insuficiência renal crônica e a gente não sabe, né? Ou às vezes na ficha de anamnese você não anotou. Então isso aqui vai impactar diretamente no seu tratamento. Às vezes aquela paciente também possa estar com alguma patologia recorrente, né? Sempre está com isso aqui, volta e meia está com isso aqui. Por que não sara? Por que não cicatriza? Pode ser um câncer. O câncer, né? Muitas vezes benigno, ele não vem ele vem com dor, né? Só que é um tipo de ferimento, um tipo de problema que não cicatriza, que não se resolve. Então é aí que a gente precisa ser mais do que leitores e procurar estudar e interpretar mais as questões. Professora, mas eu não vou mexer com isso. Mas eu posso encaminhar ela para um dermatologista, para que o dermatologista faça ali uma cultura ali, né? Peça ali, né? Uma cultura ali daquela área e que possa ter um parecer sobre o assunto. Mas nós vamos falar sobre isso essa semana. Voltando aqui para o nosso caso, né,
da insuficiência renal crônica, que ela... Qual é a grande questão desse problema? É porque, na verdade, a insuficiência renal crônica, meninas, ela vai atingir todo o organismo. Porque a gente está falando aqui do funcionamento do sangue em geral. O que os rins faz dentro do corpo, dentro do organismo? Os rins, meninas, ele serve de filtro. Ou seja, os rins vai filtrar o nosso sangue contra todas as impurezas, né? Contra tudo que não presta, né? No nosso organismo. Então, os rins, ele tem esse papel de filtro. Então, se esse filtro está com problema, obviamente, vai resultar em problemas também para todo o nosso corpo. Mas, como a nossa área é específica das unhas, lógico, a gente vai fazer sempre a abrangência para as unhas, né? Em decorrência disso, né, na experiência, foi observada que muitas pessoas, né, que estavam com a insuficiência renal crônica e que faziam hemodiálise, apresentou aí alguns problemas nessas lâminas, né? Muitas dessas pessoas apareceu aí com unha meio a meio. O que é isso? Da matriz para metade da unha, a unha tem um perfil. E do meio para o final, para a parte distal, essa unha está mais quebradiça, essa unha está mais fina, né? Foi uma das características, tá? Desses pacientes aí que tinham insuficiência renal crônica, né? Ou que fazia tratamento já de hemodiálise, né? Porque uma coisa liga a outra, né? Se a pessoa tem insuficiência renal crônica, normalmente ela vai precisar já logo de uma hemodiálise. Por quê? Porque o processo de hemodiálise, né, com aquela máquina, é que vai fazer o que o rim dela não faz, que é a filtragem do sangue. Correto? E aí, nessas pessoas também, viu-se muito a ausência da lúnula, ou seja, tinha pessoas que não tinham, né? A gente sabe que a composição da unha, né? A lúnula faz parte, a lúnula, a matriz, o eponíquel, o hiponíquel, né? As pregas periungueais, então fazem parte, né? Da estrutura, né? Que compõe aí a unha, tá? E hemorragias em estilhas, né? Ou seja, as unhas que ficam quebradiças, né? Nas pontas, e muitas apresentavam sangramento e outras não. Agora, por que a gente tem que entender isso daí, né? O mais interessante dentro dessa pesquisa, né, que essa pesquisa teve como objetivo o quê? Perceber como fatores como a idade e o sexo, né, foram feitos tanto com homens e com mulheres também, como essa questão da insuficiência renal crônica vai afetar essas pessoas, né? Esses homens, essas mulheres aí, e como essas pessoas seriam, no caso aí, afetadas, né? Com um problema. Então, inicialmente foi feito um estudo de caso, né? O estudo de caso foi analisado. Primeiro passo, o gênero. Né? Quando a gente fala de gênero, qual é o gênero? Feminino ou masculino? Homem ou mulher? Né? Então, sabemos que a insuficiência renal crônica ela pode atingir tanto homens como mulheres também, né? E esse estudo durou mais ou menos quanto tempo? Então, foi um estudo que durou 2 anos, tá, meninas? Então, não foi um estudo rápido, né? Não foi um estudo rápido, foi uma observação que durou 2 anos. Então, foi um estudo que durou 2 anos, né? Então, foi de agosto de 2005 a julho de 2007. Então, veja aí. E hoje, na questão de medicina, de saúde, a gente sabe que existem doenças que nem os médicos sabem ainda, né? Porque é novo até para o mundo da medicina. Por isso que todos os profissionais que estão na área de saúde, né? Tanto questão de nutricionista, tanto questão de fisioterapeuta, de médico, né? De ortopedista, todos os profissionais, né? Nós também, podólogos, que estamos na área de saúde, nós somos estudantes contínuos, gente. Por quê? Porque sempre vai ter uma patologia que a gente não conhece, né? Que é nova, e aí a gente tem que estudar para saber o que aconteceu, né? Se teve algum fator genético ali, né?
Então a gente precisa estar sendo estudantes contínuos, né? Sondar sempre para que a gente possa aí descobrir a causa, né, deste problema e que a gente possa também estar ajudando aí nossos clientes, né? Então, esse estudo ele teve como uma finalidade analisar algumas onicopatias, né, que estão associadas aos pacientes que tenham o IRC. O que é o IRC? Insuficiência renal crônica, e que tenha HD, né? O HD, que é o quê? Que fazem o quê? A hemodiálise, né? Então o estudo foi feito com esse objetivo, né?